Diego Maradona, conhecido também como Garoto de Ouro e até mesmo Dios. Considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, ele era o maior rival do Pelé. Ele faria 61 anos esse mês. Este vídeo é um pequeno resumo da sua história. Diego Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960, na cidade de Lanús, na Grande Buenos Aires. Ele tinha mais 8 irmãos e cresceu num bairro muito pobre da capital argentina. A pobreza era tanta que sua mãe deixava de comer para dar comida aos filhos. E só quando Maradona cresceu que ele entendeu o porquê sua mãe vivia com fraqueza. E certa vez, em uma entrevista, ele disse o seguinte: "Eu vivia no local privado, privado de luz, privado de água, privado de um telefone. Na infância, ele era tão bom de bola que se tornou o menino mais popular do bairro. E indicado por um amigo, aos 9 anos ele foi jogar no Los Cebolitas." Sua estreia como profissional foi aos 15 anos no Argentinos Júniors. Ele foi tão bem que aos 17 anos foi convocado para a seleção. Mas na Copa de 78, apesar do clamor do povo, ele foi cortado. Em 1981, ele foi para o Boca Juniors e mais uma vez brilhou muito, ganhando seu primeiro campeonato nacional. Em 1982, ele foi para o Barcelona, assinando o contrato mais caro da história na época. Ele ficou só uma temporada e, apesar de ter ganhado 3 títulos no clube, ele saiu brigado com a diretoria. Em 1984, ele foi para o Napoli, um pequeno clube da Itália, onde viveu a melhor fase da sua carreira. Durante os 8 anos que ficou no clube, ele ajudou o time a vencer os campeonatos mais importantes, como a Copa da UEFA, 2 vezes o campeonato italiano, a Copa da Itália e a Supercopa da Itália. Desde então, ele passou a ser adorado como um santo na cidade de Nápoles, e muitos até fizeram um altar para ele em suas casas. Alguns têm até hoje. A veneração era tanta que na Copa da Itália em 1990, num jogo da semifinal entre a Itália e a Argentina, Maradona conseguiu convencer os napolitanos a torcer pela Argentina, que derrotou a Itália nos pênaltis de 4-3 e foi para a final. Maradona bota a Argentina na frente! Se não for gol, a Argentina está na final. Serena bateu, pegou! Acabou! Acabou! Em Nápoles! O que poucos esperavam! Mas perdeu o título para a Alemanha de 1-0. No começo da década de 1990, o Napoli já não estava tão bem assim, principalmente por causa do envolvimento do jogador com drogas. E Maradona saiu do time. Então ele voltou para a Espanha, e em 1993 ele assinou com o Sevilla, onde ficou só uma temporada. No ano seguinte ele foi para o Newell's Old Boys, onde também ficou só uma temporada, e encerrou sua carreira como jogador no seu amado Boca Juniors em 1997. Ao todo ele jogou em 6 clubes, e em 22 anos de carreira como jogador, ele conquistou 11 títulos e marcou 311 gols em 585 jogos. Ganhou dezenas de prêmios individuais como melhor jogador, incluindo a Bola de Ouro, que ele ganhou apenas uma vez e foi em 1986. Como técnico, ele atuou em 7 times, incluindo a seleção argentina. Ele participou de 4 Copas seguidas. A primeira foi em 1982 e a última em 1994 na Copa dos Estados Unidos, onde ele foi expulso após um exame antidoping. Na Copa de 1986, ele foi campeão, e foi nessa Copa que ele fez o famoso gol de mão contra a Inglaterra, que ficou conhecido como a Mão de Deus. Pela seleção argentina, ele jogou 91 partidas e fez 34 gols. Contra o Brasil, ele fez somente um gol na vida, que foi no empate no Mundialito do Uruguai. Como técnico, ele treinou a seleção argentina de 2008 a 2010. Na Argentina, muitos torcedores fanáticos o têm como Deus, e até criaram a Igreja Maradoniana. Até o Natal do Maradona eles comemoram, que é no dia do seu nascimento, 30 de outubro.
e tem mais 2 igrejas, uma na Espanha e outra no México. Quanto a ser considerado um deus, ele disse o seguinte: quando dizem que sou Deus, respondo que estão enganados. Eu sou um simples jogador de futebol. Seus 2 grandes problemas eram o álcool e as drogas, o que abreviou sua carreira e sua vida também. E uma vez ele declarou o seguinte: eu era, sou e serei um viciado em drogas. Ele foi pego em exames antidoping várias vezes. A primeira foi em 1991, quando jogava no Napoli, e ele ficou 15 meses suspenso. No ano 2000, ele teve que ser internado às pressas no Uruguai devido a uma pressão arterial causada pelo abuso de drogas. E seguindo os conselhos dos médicos, ele viajou várias vezes a Cuba para se tratar, mas não conseguiu se livrar do vício. Ele também tinha tendência a engordar e no final da carreira sofreu ainda mais com a obesidade, chegando a pesar 130 quilos. Em 2005, ele fez uma cirurgia de redução de estômago na Colômbia. E quando voltou a aparecer em público, já estava magro. E foi nessa época que ele estreou seu talk show numa TV argentina. E na estreia, recebeu seu maior rival no futebol, Pelé. Em março de 2007, ele foi internado novamente por causa de uma hepatite aguda tóxica. É que ele teve uma recaída e voltado a beber. Em abril, ele foi encaminhado para uma clínica de reabilitação. No dia 7 de maio, ele recebeu alta. No dia 2 de novembro de 2020, ele foi internado no sanatório. No dia 3, ele passou por uma cirurgia no cérebro por causa de um hematoma subdural, um derrame. A operação durou 1 hora e 20 minutos e foi um sucesso. Nos primeiros dias após a operação, ele já queria deixar a clínica, pois estava sofrendo uma crise de abstinência ao álcool. No dia 10 de novembro, ele teve alta e foi repousar em sua casa em Tigre, na Grande Buenos Aires. Quando tudo parecia bem, no dia 25 de novembro de 2020, Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu às 13 horas. Na época, a autópsia levantou suspeitas de negligência médica. Segundo o relatório, ele foi abandonado à própria sorte. Diego Maradona faleceu aos 60 anos de idade e deixou 5 filhos. E assim viveu Diego Maradona.